pessoal! Hoje a nossa aula do dia 7 de abril de 2020, certo? E vamos falar sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento das Águas, dos Recursos Hídricos. Ontem foi bem falado também aí no fórum, né? Sobre a gestão das águas, como que funciona esse gerenciamento dos recursos hídricos, como que se dá isso. E também as políticas públicas que envolvem essa gestão. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o fluxograma nacional sobre esse gerenciamento dos recursos hídricos. A gente vê aqui no canto esquerdo, né, que tem o âmbito nacional e o âmbito estadual. Todos dois têm os conselhos de recursos hídricos, Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e os seus respectivos grupos gestores, que são os comitês de bacias hidrográficas. Esses conselhos, eles têm a função de planejamento, de articulação e de acompanhamento, né, da aplicação dos instrumentos dos recursos hídricos. A gente vai ver exemplos aí à frente nos nossos slides sobre os instrumentos também. Então, temos aí o nível federal, né, o estadual e os municipais, que estão dentro aí dos estaduais, tá? Então, a Agência Nacional das Águas, que é a ANA, ela é relacionada, né, à autarquia federal, e ela se relaciona aí com o comitê e com o Conselho aí Nacional de Recursos Hídricos. E a Agência da Bacia Estadual dos Municípios atua aí junto aos gestores, que é a Secretaria de Meio Ambiente e outros entes aí do Estado que vão se formando. São responsáveis também por gerir a parte econômica, né, que é o Fundo de Recursos Hídricos. Também tem nacional e estadual. Então, em relação aos comitês de bacias hidrográficas, que são bem importantes porque eles têm poder de decisão sobre o uso dos recursos hídricos, né? O uso das bacias hidrográficas. Quais que são os usos prioritários? Porque o uso tem muito conflito, né? Principalmente porque a gente já sabe do valor imensurável da água. Então, nos territórios aí das bacias hidrográficas, a gente vê conflitos de usos. E os comitês de bacias hidrográficas são responsáveis aí, eles mandam toda a demanda para a ANA e para os conselhos nos seus respectivos âmbitos aí, setores de atuação, tá? Então, o comitê, a gente está mostrando aí, com foco no Tocantins, demarquei aí de forma mais destacada o Comitê de Santo Antônio e Teresa, né, e Santa Teresa, que foi o último criado agora em 2018, certo? Criado e executado 2017, 2018. É na região ali de Gurupi. Mas no nosso estado do Tocantins nós temos outros comitês, né? Temos o comitê aí da Bacia do Formoso, temos o comitê aí do lago. Então, é conforme a união dos municípios e as bacias hidrográficas. O Corda e Lontra, que é mais na região ali de Araguaína, que atende aí os usos de gestão do bico, certo? E também tem esse do Rio Formoso, como eu falei, que é ali na região de Lagoa da Confusão e de Formoso do Araguaia. E o Lago de Palmas, claro que a gente, Palmas, né, com o lago e os municípios arredores. São 22 municípios que compõem o Comitê de Bacia Hidrográfica aí do Lago de Palmas, tá? Então, gente, os instrumentos, temos ele aí para o nível nacional e o nível estadual. Todos esses que eu estou mostrando nesse gráfico, nesse desenho aí. Então, demarquei o plano de recursos hídricos, que é bem expressivo, porque ele estuda, né, essa parte aí da gestão. Então, tem diagnóstico. Eu vou mostrar uns exemplos mais à frente. Tem prospecção de uso, tá?
Então, os outros instrumentos aí, outorga, nós vamos falar sobre cada um, tá bom? Cobrança de uso da água, enquadramento, que é a classificação das águas, e o sistema de informação, que são as redes de monitoramento, né, com as estações aí de monitoramento hídrico. Então, esses instrumentos, eles estão previstos na Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como na Política Estadual dos Recursos Hídricos, que é essa lei que eu coloquei embaixo, né, a 1307 de 2002, tá? Eles fundamentam os usos e dos estudos hidrológicos, certo? Em relação a nível nacional, nós temos aí vários planos de bacia. Temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Plano Estadual de Recursos Hídricos para cada estado. Temos também o Plano de Bacia Hidrográfica, que é só para rios federais, e o Plano de Bacia Hidrográfica apenas para rios estaduais. Então, todos têm estudos, né, sobre a gestão dos recursos hídricos. E o Tocantins tem 7 planos de bacias hidrográficas, que é o que a gente vai ver aqui nesse próximo slide. Temos aí bacia do rio Tocantins-Araguaia, que ele estuda, né, os dois sistemas de gestão, os dois sistemas hídricos, né, hidrográficos que o Tocantins tem, que é o rio Tocantins e o rio Araguaia, são rios federais, e os outros são estaduais. Bacia do rio Balsas e São Valério, né, vou mostrar um exemplo aí na frente, inclusive até trabalhei nessa região, região ali do Jalapão. Bacia do entorno do lago, como já falei, aqui no entorno da capital. Bacia do rio Formoso. Bacia dos rios Corda e Lontra. Bacia do rio Manuel Alves e bacia do rio Palma. Então, cada um atende aí as regiões e os aglomerados das bacias hidrográficas. Em relação à classificação, a gente atende aí o instrumento que é o enquadramento. Então, nós vemos aí que nós temos várias classes de recursos hídricos. Aqui no Brasil, a gente se enquadra em maior expressividade na classe 2, para água doce, né? Que é o abastecimento humano e esse tratamento convencional aí. Então, dá para fazer recreação, balneabilidade, piscicultura, irrigação. Vamos dizer que 90% do nosso recurso hídrico está classificado nessa classe 2. Lembrando que esse quadro que eu estou mostrando aqui para vocês agora é um quadro atual. Essa classificação está em estudo para se modificar. A classe 1, por exemplo, que ela é mais específica, a gente vê que tem um tratamento, né, até de desinfecção, ela é mais para águas salobras e salinas. Então, quanto mais específica a classe A1, maior o nível de critério, tá? Então, é isso, né? Então, nossos rios aí, os nossos corpos hídricos estão classificados como classe 2, tá, gente? É um instrumento que classificou dessa forma. Outro instrumento bem importante também é a outorga, né? Que dá o direito de uso da água. Então, também ela incorpora a questão da disponibilidade, quantidade e qualidade de água, incorpora o enquadramento, que é a classificação, então, conforme cada característica, o tipo de outorga, né? E existe um registro, que é o CNAR-REGLA, que é esse que eu estou mostrando aí em cima, que eu vou dar exemplo aqui na frente, que é o Cadastro Nacional dos Recursos Hídricos, no site da ANA. Tá? Então, nós temos vários tipos de outorga, conforme a classificação de uso e vazão. Então, tem essas pequenas derivações, que podemos chamar tecnicamente de DUI, que é a disponibilidade de uso insignificante, onde a vazão por dia é menor que 21,6 metros cúbicos, certo? Temos outros tipos de outorga para empreendimentos de médio e grande magnitude, e temos também as concessões, né, que duram aí 20, 30, 50 anos, que é para casas aí de hidrelétrica, empreendimentos de grande magnitude. Mas todo empreendimento que utiliza água, ele deve ter outorga. Ah, eu tenho um poço na minha casa, eu tenho que ter outorga? Tem, né, que é outorga de uso de água subterrânea. Ah, eu tenho uma lavoura de abacaxi e melancia, eu tenho que ter outorga?
Tenho, porque eu vou captar água ou superficial ou subterrânea para tal fim, tá? Então, é o que dá o direito e a atividade fica regularizada, porque ela tem uma licença outorgada para o recurso hídrico. O último, o do penúltimo, né, que é o cobrança, que ele está, assim, em andamento, porque a cobrança dos recursos hídricos, embora seja um instrumento elaborado, ele está em implementação, estão sendo feitos cálculos aí do Índice Nacional dos Preços do Consumidor. Depois vocês podem ver com mais calma esse quadro, mas de forma mais prática, eu vou explicar o que acontece. Está tendo essas reuniões para definir o que será cobrado pela água, porque nós que estamos na cidade, no meio urbano, pagamos a conta de água, certo? Claro que existe tratamento, né? Mas 80% desse valor é referente a esgotamento sanitário, a parte de saneamento. E o meio urbano, o meio rural fica captando, tirando o recurso hídrico da natureza apenas pela outorga. Então, vai começar a ser cobrado aí, agora no ano 2020 para 2021, aí 2022, conforme for avançando aí as definições de cobrança, em relação às articulações dos órgãos, né, que estão em planejamento, como eu falei, tendo essas reuniões, inclusive no Formoso, teve uma reunião também em 2018 para definir a cobrança, né, desse uso. E a cobrança vai ser em relação ao meio rural. Então, você capta água do rio, do poço, do nascente, né? Tem uma empresa aí de água mineral, então vai ser cobrado, claro que é um valor menor, mas todos os empreendedores vão ser onerados dessa forma, tá? Claro que é com valor menor, como eu disse, né, em relação ao meio urbano. Outro instrumento importante também é a questão da rede de monitoramento, do sistema de monitoramento dos dados hidrológicos. A gente vê aí uma infinidade de estações, soma no total aí, pessoal, de mais de 21 mil estações aí no Brasil todo, tá? Mas ela se subdivide em classes, porque tem as estações virtuais, as estações físicas, né? Tem as PCDs, que são aquelas online, tá? E são aí, para a gente ter uma ideia, as estações fluviométricas, né, em relação aos rios, 2.760, as pluviométricas em 1.850, as estações que controlam aí os depósitos sedimentares, 473, tá? E o índice de qualidade de água, que a gente vai ver com mais expressividade, 1.625. Até em 2017, nós tínhamos essas estações, tá? As virtuais estão em torno de 300 estações virtuais, tá?